Icobé, Japecaruca, boa tarde. Eu sou Juscelino Tupiniquim, né, da etnia Tupiniquim de Aracruz, Espírito Santo aqui. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o povo Tupiniquim já habitou uma região muito extensa do país. Chegando-se da região sul da Bahia, em Camamu, até o Paraná, né? É uma região muito extensa, mas com todo o processo de colonização, com todo o processo de invasão dos territórios, os Tupiniquim acabaram ficando concentrados em Aracruz somente. O índio é uma nomenclatura que não existe. É uma nomenclatura que foi dada pra gente. Somos Tupiniquim, somos Tupinacã. E o que outrora, né, fora chamado de caboclo ou de bugre. Então, antes de recebermos essa identidade de índio, tivemos a ideia ainda do caboclo e do bugre. O caboclo é aquele sujeito que estava ali naquela vida, segundo eles, pacata e tal, e o bugre é aquele que era resistente aos contatos. Mas nos anos 40, quando o nosso território ele começa a ser invadido de uma forma mais denso, que foi com a retirada das madeiras, né, na entrada da COFAV na área, destruição, tempo da industrialização, a indústria começou a chegar, o governo do estado e o governo brasileiro começou a ceder territórios para a indústria entrar. Aí o povo começou a se levantar, porque estava sendo expulso do território que sempre viveu por um outro que estava chegando para ocupar como uma indústria que viria para poder potencializar a economia do estado e do país. E aí o povo Tupiniquim que estava ali, e aí eu vou começar a apresentar para vocês o que nós já tínhamos naquela época, e isso já fazia parte das nossas vivências. Então eu vou começar pelo bodoque, porque o bodoque é algo que ficou esquecido durante muito tempo, mas os mais velhos continuam utilizando. E o bodoque é uma arma semelhante a um arco e flecha, mas é um lançador de pedra. Eu vi um senhor de 100 anos de idade sentado numa banqueta e simplesmente pegou o bodoque dele e acertou uma galinha a pelo menos 30 metros de distância. Você falou, que isso? Isso acontece. Já o arco e flecha é uma memória que a gente tem hoje utilizado nas atividades de jogos tradicionais. Inclusive estão convidados para fazer parte com a gente. Semana agora, dia 19, estaremos em festa na comunidade. Monta sua caravana, chama a galera. Vai ter um dia inteiro de apresentação com atividade cultural, com dança, com exposição lá na comunidade indígena de Caeiras Velhas, de Pau Brasil. Irajá foi semana passada, mas estão convidados a estar lá com a gente. Vocês vão ver isso aqui de uma forma diferente, podendo ter a oportunidade de fazer uso, né, de brincar com as crianças. Mas isso aqui você tem que tomar cuidado para você não acertar a cabeça do dedo, porque o dedão segura exatamente aqui, na frente. Se você não fizer uma dobra para poder acertar, tirar fora do pau, aí é o dedo que vai pro pau. Então... A lança tem uma curiosidade. O povo Tupiniquim, eu já rodei em alguns lugares do país, em alguns povos, e tem povos que pescam de facheio. Quem já ouviu facheio? Então, facheio, uma lanterna e um facão. Nós não. Facheio é uma fisga, uma canoa e um lampião. Antigamente era o facho feito de cavaco de ipê. Os mais velhos facheavam no meio do rio. Nós continuamos facheando no meio do rio, observando o peixe à distância e indo, onde o facheiro ou facheador, o olho do remador é o facheador. Ele anda sobre a direção de quem está na frente, ele não enxerga o que ele está fazendo, para onde ele está indo, mas o facheiro leva ele para onde ele vai. E a técnica de não ter que encostar em canoa, não ter que abrir a água com força para não gerar barulho e não espantar o peixe, é uma técnica assim fantástica, incrível, e sem contar com a habilidade de ter que ficar em pé, né, na frente de uma canoa com alguém remando. E a gente substitui as lanças pelas fisgas, né, fisga com ponta pontiaguda de metal, e aí elas são lançadas à distância na hora de matar uma maquira ou uma tainha. Boa tarde a todos.
Na língua indígena Guarani nós falamos boa tarde, Nhandecarudio. Nhandecarudio, vamos dar uma testada aí? Nhandecarudio. Eu sou meu nome é Marcelo Guarani, né? Mas eu tenho o nome de batismo e eu era de Cupê, né? Fui cacique durante 9 anos e meio na aldeia. Eu sou fundador de uma aldeia, dessa aldeia lá na Esperança, onde a gente moramos lá. E o Ricardo já conhece há muito tempo, né? E surgiu essa oportunidade de fazer parte desse projeto, de trazer uma cultura Guarani, né? Com uma exposição e também com algumas atividades que é feito dentro da nossa comunidade, no nosso dia a dia lá, nossas casas de reza, nossas artes. Como a gente estava falando de arte, aqui nós temos um cesto com alcinha, nós chamamos de wokó, né? E aqui outro cesto, né? Esse cesto grande se chama Adiacaguaçu, Adiacapéi, né? Adiacamirim, né? E esse daqui é um cesto de levar alimento. Ou então alguém vai para a roça, as mulheres principalmente, elas traem aipim, traz frutas, né? Pegar milho também, o milho sagrado dos Guaranis, né? E algumas bem mais fixo e bem eficaz, elas trazem para criança também. Embora, lenha, dependendo do tamanho também. A maneira mais sustentável de lidar com o manguezal é tirando o caranguejo, não fazendo como eles fizeram, que fizeram as redinhas e sujaram com todo o manguezal e limparam o manguezal, tirando todo tipo de caranguejo que tinha no manguezal. Me lembro até hoje do meu avô chegando em casa e contando o caranguejo. Ele tirava do samburá, meu avô contava assim: 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ele sempre voltava no número anterior para poder colocar o bolo do caranguejo. E quando ele pegava um caranguejo sem perna, ele falava: esse é para comer. Então, a tirada sustentável, se eu tiro ele inteiro, ele vai para venda, para eu vender e comprar outra coisa. Se eu tiro ele quebrado, é para alimentar a família. Hoje os manguezais estão em um tempo de observação, porque com o derramamento dos rejeitos de minério vinda de Mariana em 2015, novembro de 2015, o rio Piraquiaçu, que outrora foi a nossa mãe, nosso pai, aquele que sustentou e alimentou, ele foi impactado pelos rejeitos de minério. E segundo alguns laudos que nós tivemos há poucos dias, o índice de metal pesado subiu muito, né, dentro do manguezal. E isso impacta os crustáceos que estão ali dentro, os peixes, né, e tudo que nós tirávamos para nos alimentar daquele rio, hoje está comprometido devido às derramadas de rejeito de minério, sem contar com o óleo, sem contar com o esgoto que é jogado naquela região ainda em pouco tratamento. Os remos, feito de acá, inclusive esse remo, quando eu peguei lá na casa de um pescador, ele falou assim: você tome muito cuidado com o meu remo, porque foi seu Onense que fez. Seu Onense era... Que participação massa, filhão. Seu Onense nada mais nada menos é que meu avô. É meu avô, né? E eles recomendaram, né, para que devolvesse o remo para ele. Falou assim: não, esse remo vai ficar o resto da vida agora nas exposições por aí. Então isso um pouco, né, do que é nosso enquanto tupiniquim. Jequiá, quem já ouviu falar do jequiá? Jequiá, jequi, né, muito utilizado na pesca dentro de manguezais. Então a gente vai no manguezal, mata o aratu, o caranguejo, joga dentro e coloca no entre raízes. Peixe, maré enche, o peixe entra, ele só entra, ele não tem como sair. Depois é só pegar. Existe jequiá de vários. Existe jequiá de vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Então, assim, tem jequiá para pegar pesca de siri, né? Esse especificamente são jequiá para pesca de moreia dentro do manguezal. Saúde. Catu, vamos seguir. E aí os bichinhos de madeira, né, que são inspiração, né, que o artista indígena, ele olha para os animais
e ver detalhes sem precisar de ficar olhando para o animal o tempo todo para ficar copiando. Ele já coloca os olhos e fala assim, detalhes do animal da floresta é dessa forma. Aí ele vai lá esculpir na madeira e faz perfeitamente igual a imagem do bichinho real, né? E ela é feita de madeira chamada cacheta, né? Aqui nós temos o mainoim, que é o beija-flor. Nós temos o tingreí, que é o tatu, né? Tatu na língua tupi-guarani é geral. Mas na nossa língua guarani, da nossa etnia, é tingreí, né? Coati também. Urucureá, que é a coruja. Tucã, né? Caguaré. Carumbé. Moí. Esse já é Aquá, que é em português, como é que chama esse? Cabaça, para fazer instrumento musical, que é o chocalho, né? Mas pode também utilizar para outras coisas também. A casa de reza para nós é o Puri. É como se fosse uma faculdade onde a gente aprende tudo, né? Sobre a questão da espiritualidade. E dentro da casa de reza, os homens usam o baracá-mirim, que é o chocalho, né? Que é o instrumento, né? Que é como se fosse um celular para falar com o grande mestre, né? E se chama baracá-mirim. E o cachimbo, que é o petanguá, né? Que é o cachimbo, é usado a fumaça dela para espantar os males espíritos, né? Fazer limpeza. E fazer conexão com o mundo espiritual. Então, o petanguá é um instrumento sagrado também para o povo guarani. E ali nós temos o taquapu, que é o instrumento das mulheres. Quando os homens cantam de frente, né, em fileira, de frente, as mulheres cantam mais atrás, porque elas cantam mais alto do que os homens. Então, por isso que elas ficam mais atrás, um pouco mais atrás dos homens, porque a voz dela alcança lá na frente, entendeu? E aí elas usam esse instrumento chamado taquapu, que ela dá um som de tambor, como se fosse um tambor, né? E são várias mulheres usando esse tipo de instrumento, que é o taquapu. Samburá, quem já viu o samburá? Já viram o samburá? Samburá, ele tem de diversos tamanhos para diversos objetivos. Mais usado nos manguezais, na coleta, né, na tirada do caranguejo. Isso é como se fosse um saco, uma sacola, né, que é levada pelos tiradores de caranguejos, pescadores, para dentro do manguezal, para a coleta do caranguejo, para a coleta da ostra, para a tirada da ameixa. E eu trouxe o samburá, que foi muito usado, que é esse daqui, e o samburá que nunca, assim, foi usado poucas vezes, né? Na verdade foi bem poucas vezes. Um velho e um novo, um que levou muito alimento para dentro de casa e um que só iniciou o seu processo de uso, de trabalho. Então, a gamela é uma bacia, né? Se a gente for olhar, foi substituído pelas bacias. E aqui também é o lugar que se faz a coaba. Se faz a coaba e quer tomar a coaba, vai na comunidade nessa semana que vem agora. Aí a gente chega na música, né? A gente chega na música e a música, o canto é aquilo que encanta e que conta a história, conta a narrativa. E aí nós temos as casacas, que existe ali aquela situação, né? A casaca é do negro, a casaca é do índio, a casaca é de quem, né? Mas o registro que a gente tem é um registro feito no livro de Levi Rocha, mas feito no Diário de Bordo de Dom Pedro de 1800, que ele fala da casaca, né? Da casaca de cabeça, que ele nunca tinha visto em lugar nenhum, a não ser na aldeia de Reis Magos, com os tambores tupiniquim tocando, né? Fazendo som. Então, nós temos os tambores
Eu não sei se vocês já viram, né, em algum outro lugar o tambor feito dessa maneira. Eu tenho um tambor que é feito da siriba do manguezal, o couro do boi e os tarugos feitos de camará. Eu confesso para vocês que nesse teatro aqui do lado, nós fizemos uma apresentação junto com o maestro daqui, e dos 12 grupos tradicionais convidados para poder fazer o som com eles, o único que traz os tambores tradicionais feitos de uma madeira muito artesanal e muito ancestral somos nós. Continuamos fazendo o tambor do mesmo jeito de séculos e séculos atrás, né? Ainda usando essa tecnologia. Casaca também, maracá, outro instrumento sonoro, muito utilizado hoje nas rodas de dança, mas era usado nos processos de cura, nas rezas cantadas, né? E a gente, com um processo de revitalização linguística, nós temos trazido para dentro do canto as músicas cantadas na língua ancestral do nosso povo. E aí lembrar um processo de revitalização. Quer saber sobre isso, né, Ricardo? Dia 27 a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Então aqui eu tenho uma música, né, que fala Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Vamos cantar? Vamos lá, vamos ler primeiro, vamos lá. Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Beleza, então eu vou ritmar. Eu faço a primeira vez, vocês fazem a segunda. Aí tá assim: Oré Abaratã, Guarinim Atangatu. Oré Abaratã, Guarani Atangatu. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Oróium Moraceia, Guararacazacabé. Oróium Moraceia, Guararacazacabé. Não é na exposição não, mas eu tomo a liberdade de mexer. Ó, vocês só vão repetir. Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Oré Abaratã, Guarinim Atangatu. Oré Abaratã, Guarani Atangatu. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Oróium Moraceia, Guararacazacabé. Oróium Moraceia, Guararacazacabé. Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Chetava Iporang, Xeanama Turuçu. Oré Abaratã, Guarinim Atangatu. Oré Abaratã, Guarani Atangatu. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Ixetupinaquia, Ixeroribeté. Oróium Moraceia, Guararacazacabé. Oróium Moraceia, Guararacazacabé.